A Bíblia diz no livro de Mateus, no capítulo 15, nos versículos de 1 a 39. Então, alguns fariseus e escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram: já expliquei num outro vídeo sobre Jerusalém e os fariseus, ou os fariseus de Jerusalém. Era uma elite, era um alto escalão. Não quer dizer que não houvesse fariseu em outro lugar, mas vamos dizer assim, os mais conhecidos, os que ministravam no templo, os mais importantes, os de alto escalão, estavam em Jerusalém. E aí, o que está acontecendo neste versículo? Eles vêm de Jerusalém atrás de Jesus. Eu fico imaginando. Deve ter vindo uma comitiva. Não, nós vamos lá, porque nós vamos esclarecer, nós vamos botar os pingos nos is, nós vamos fazer, sabe? Porque eles eram rigorosos e eles causavam medo, o povo temia os fariseus. E aí eles pensam que eles iam testar, provar o Senhor Jesus. Aí eles já chegam, aonde? Em Cafarnaum, né? Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Jesus, porém, lhes respondeu: por que também vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês? Então aqui nós temos que parar e pontuar. Ele vem falando dos discípulos. Eles não têm coragem de falar de Jesus, né? Eles não têm coragem de bater de frente assim. Então eles dizem: por que os seus discípulos transgridem? Como quem diz assim: tu tá ensinando errado para os teus discípulos? Ou os teus discípulos não sabem como que eles devem se portar? Os teus discípulos não são judeus? Eles não deveriam seguir? Aí o que ele fala? A tradição dos anciãos. E aí Jesus responde assim: a tradição de vocês. Então, o que quer dizer a tradição dos anciãos e a tradição de vocês? Doutrina de homens. Eu já expliquei que se a lei dizia X, eles diziam 3X, 5X. Se a lei dizia Y, eles faziam 10Y. Eles aumentavam, eles colocavam um peso, um fardo nas pessoas. E aí eles vêm, como a gente fala aqui, se invocar com Jesus. Eles vêm se invocar. Por que eles não lavavam as mãos? Aí tu vai dizer assim: mas eles eram relaxados, tem mesa que lavar as mãos. Gente, não é esse lavar as mãos, que eu também sou muito chata com isso, tem que lavar as mãos. Eu lembro que os meus alunos lavavam as mãos. Eu era aquela professora que andava com sabonete. Eles iam lavar as mãos antes de lanchar, depois do recreio eles lavavam. Eu era, olha, depois que virou, que nem eu digo, regra, moda, que todo mundo fala. Mas eu sempre me preocupei, porque muitas doenças são evitadas se tu lavar as mãos. Muitos problemas tu evita lavando as mãos, tendo mãos limpas, né? A Bíblia fala mãos limpas e coração puro, mas é outro sentido. É que o que acontece? Esse lavar as mãos aqui, gente, não é a higiene que muitas pessoas acham que é. Eu tô tentando dizer que não é. Esse lavar as mãos é um ritual. Os sacerdotes tinham que lavar as mãos de uma forma sagrada. Sabe, tu já viu médico? Claro, né? Eu já passei por cirurgias, por um monte de coisa. Tu já viu os médicos se preparando? Eles lavam as mãos, os dedos, as unhas, os antebraços, conforme for o cotovelo, assim, eles lavam. Tive minha mãe, né, em UTI na época da pandemia e a gente via tudo que tinha que ser feito para lavar as mãos, ter o acesso. Então, assim, ó, existe todo
um modus operandi de lavar as mãos quando tu quer te proteger de algumas coisas. Eu tô falando de doenças, de higiene, tudo isso, né? Médico, hospital, tal. Só que aí, nesse caso, os sacerdotes lavavam as mãos de uma forma consagrada. Estavam se consagrando para o serviço e para Deus. E o que os fariseus queriam? Exigir esse lavar de mãos para os discípulos. Algo que era dos sacerdotes, próprio dos sacerdotes, eles queriam que o povo todo fizesse. Para quê? Para dominar. Para incomodar, né? É esse o lavar de mãos. E aí Jesus fala: vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Uma coisa é o mandamento de Deus, uma coisa é a lei de Deus. Outra coisa é a tradição de vocês, é a doutrina dos homens. E hoje em dia é igual. Existem coisas que estão na Bíblia, que Deus se importa, que Deus relatou, escreveu na Bíblia. E tem coisas que os homens aumentaram e diminuíram. Vou falar as pessoas porque não são só homens. Inclusive muitas mulheres, profetisas, enfim, aumentaram e diminuíram coisas da Bíblia e ensinaram errado. Então assim, ó, Apocalipse é claro sobre isso. Falei lavar as mãos, já fiquei assim. Tu aumenta o que está na Bíblia, os flagelos vão ser aumentados sobre a tua vida. Se tu diminuir o que está na Bíblia, Deus vai diminuir os teus dias no livro da vida. Então assim, a gente tem que ser muito correto. E aqui Jesus está dizendo, ó, vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês estão aumentando um ponto, vocês estão aumentando, exigindo, sacrificando o povo por causa da tradição de vocês. Então vamos lá. Porque Deus disse: honre o seu pai e a sua mãe. Isso não é um mandamento? Isso não está escrito no Decálogo, nos 10 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. Já temos vídeo no canal. Inclusive o vídeo que dá origem, né, que explica esse ano que a gente tá estudando os destaques que meu pai fez na sua Bíblia resgatada. É um vídeo chamado Honre a teu pai, né? Honre a teu pai. Mas tem outros vídeos também sobre este mandamento. E aí Jesus está falando, essa é a lei de Deus. Honre seu pai e sua mãe. E quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Porque o que acontece? Se tu honrar o teu pai e a tua mãe, a tua vida vai ser abençoada. Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Para que tudo te vá bem, para que tu seja feliz. Então, se tu maldisser o teu pai e tu maldisser a tua mãe, tu vai ser punido de morte. Vocês, porém, quer dizer, os fariseus hipócritas, os fariseus que têm a sua própria lei, a sua própria tradição, a sua própria doutrina, então, vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe: a ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. No original, esta palavra oferta ao Senhor é corbã. E não sei como é que tá na tua Bíblia, mas algumas Bíblias trazem esta palavra no original, corbã, que significa o quê? Um voto. Era um voto formal, sagrado, que liberava a pessoa de cuidar dos seus pais idosos, de sustentar, de proteger, enfim, de abençoar. Essa pessoa fazia um voto ao Senhor para não cuidar dos próprios pais. Isso era
corbã. Tipo, eu vou cuidar das coisas de Deus. A ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor. Esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Vocês entenderam? Será que eu expliquei bem? E a pessoa fazia esse voto. E aí, o mandamento que dizia honre o seu pai e a sua mãe se tornava nulo, sem efeito, secundário, sem importância. Tu estava liberado do mandamento por causa desse voto, por causa dessa oferta. E aí o que Jesus está dizendo? Vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. E aí vem, que eu brinquei, que Jesus deu um sobrenome para os fariseus, hipócritas. Vocês vão ver quantas vezes o Senhor Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas, sepulcros caiados, raça de víboras, sabe? Atam fardos pesados que não movem nem com o dedinho mínimo. Então, quer dizer, colocam cargas pesadas sobre os outros, exigem dos outros, fazem com que os outros se tornem escravos, infelizes, miseráveis, desgraçados e perdidos e que vão pecar, vão invalidar a palavra de Deus, porque acreditam em homens, acreditam em pessoas, acreditam em doutrina de homens, tradição de homens, e nem param para ver se está escrito na Bíblia. E nem conferem se isso é verdade, se isso está na Bíblia. Lembra dos cristãos de Bereia? É o que nós estamos fazendo aqui, a gente está lendo a Bíblia. Tudo que a gente estuda está na Bíblia. A gente lê palavra por palavra. E eu sempre te peço, pega a tua Bíblia. Desde o início, pega uma caneta, pega um lápis, pega um caderno. Se está com o teu celular, salienta, muda de cor. Quer dizer, coloca os teus olhos na letra, no texto. Estuda a Bíblia. Não é o que esse ou essa diz, não é o que aquele ou aquela diz, é o que está na Bíblia. E esse povo todo fazia o quê? Acreditava nos fariseus. Eles tinham autoridade, eles tinham poder, eles tinham status, eles administravam o templo, eles eram a elite, eles estavam em Jerusalém, na capital, eles assistiam no templo, eles eram do alto escalão. Eles estavam assim com os escribas, com os doutores da lei, com as autoridades, com os anciãos. Tu entende? Aí as pessoas, não, mas ele não vai mentir. Gente, às vezes são os que mais mentem para perpetuar o status, para se manter no poder, para continuar dominando, controlando, manipulando, enganando. Por isso que por séculos e séculos ninguém lê a Bíblia. Porque daí o X dizia, façam isso, e as pessoas faziam. Aí o W dizia, não façam isso, aí as pessoas não faziam. Quando tu começa a ler a Bíblia, tu é liberto. Por isso que eu quero muito que vocês leiam a Bíblia. Por isso que meu coração se enche de júbilo, de alegria, de louvor, de adoração, quando alguém me diz, eu tô lendo a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia. Porque aí o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai se revelar para ti. O Espírito Santo vai derramar luz nas tuas trevas. E é isso que eu quero todo dia, que vocês leiam a Bíblia e que vocês sejam visitados pela palavra de Deus, no teu íntimo, no teu coração, na tua mente, na tua alma, no teu espírito, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, que tu ame a palavra de Deus para tu não cair em engano, para tu não cair em conversa desse ou daquele, sabe? Não pecar. Doutrina de homens, doutrina de demônios. E aí o que Jesus está falando? Hipócritas, hipócritas. Sabe o que é hipócrita? É aquele que fala, mas não faz. É aquele que faz uma coisa e fala diferente. Fala e não faz.
Ou fala uma coisa e faz outra. Faz, né, age dissociado do que fala. Tem um discurso, tem uma oratória, tem o blá, blá, blá. Eu falo isso, quando a pessoa começa muita conversa, é blá, 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 blá. Pra mim é tudo igual. E é isso que acontece? Quando ela vai fazer, ela faz diferente. Era o que os fariseus faziam. Então, de novo, por isso que eu falei que Jesus deu um sobrenome para eles. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Então, nós vimos em Isaías que esse era o maior problema. Lembra que quando Deus chama Isaías, o anjo pega uma brasa viva do altar e toca na boca de Isaías. Toca na boca, nos lábios do profeta. E o profeta, ele diz: ai de mim, que habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele tinha lábios impuros e habitava no meio de um povo de impuros lábios. Quer dizer, ele não era correto no que ele falava e o contexto dele, as pessoas ao redor, a sociedade também, ou pior. Então, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. É isso que eu tô falando. Tem muita regra aí que não tá na Bíblia. Tem muita doutrina aí que não tá na Bíblia. Tem muita religião aí que não tá na Bíblia. Tem muita história aí que não tá na Bíblia. E o meu compromisso é com a Bíblia. É o que a Bíblia diz. São versículos, capítulos e livros da Bíblia. É isso que nós estamos fazendo. E pela graça e misericórdia de Deus, já estamos em Mateus, estudando a Bíblia. 10. E convocando a multidão, Jesus disse: escutem e entendam. O que contamina a pessoa não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isto sim contamina a pessoa. O que sai da boca? Mentira, palavrão, fofoca, murmuração, queixa. O que sai da boca que contamina? Me ajuda aí. O que sai da boca que contamina? Se tu murmura, sabe? Aquele veneno. Tem pais que são murmuradores, que são blasfemos, que têm a boca suja, que envenenam seus filhos desde o café da manhã até a janta, até o jantar. O gaúcho fala janta. Entende? O que sai da tua boca? Se tu mente, se tu conta vantagem, se tu cobiça, tu é invejoso, tu só fala coisa assim, né? O que sai da tua boca? É isso que contamina a pessoa. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabia que os fariseus, ouvindo o que o Senhor disse, ficaram escandalizados? Sim, porque Jesus falava a verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tu quer andar perdido? Eu sou o caminho. Então, o que Jesus estava mostrando? Não são os fariseus que vão mostrar para vocês o caminho. Vocês vão ficar mais perdidos ainda com os fariseus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E a verdade dói. A verdade sacode a gente, nos choca, nos tira do conforto, da zona de conforto. Mas ele respondeu: toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. Por favor, sublinha na tua Bíblia. Esqueçam os fariseus. Esqueçam os fariseus.
Esqueçam aqueles que ensinam tradição de homens, que inventam regras, que se aproveitam de vocês, que exploram vocês, que enganam vocês. Esqueçam os fariseus. O Senhor Jesus que está falando. Toda árvore, toda planta, na minha outra Bíblia dizia, toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Vai ser arrancada. Quer dizer, não vai ficar, não vai subsistir, né? Não vai permanecer. Toda planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Esqueçam os fariseus. Sabe quem são os fariseus? São cegos e guias de cegos. Eu vejo isso. Eu sempre pedi, desde criança, desde pequena, assim, eu orava para não cair no engano. Eu sempre oro, Senhor, me livra do espírito de engano. E eu falo isso para as pessoas. Tu tem que estar alerta. Tu tem que estar ligado, antenado, sóbrio, de olhos abertos, de ouvidos abertos, com a palavra no teu coração, na tua boca, na tua alma, no teu espírito, para tu não ser enganado, para ninguém te enganar, para ninguém te iludir, para ninguém te manipular, para tu não ser feito de bobo, para tu não ir para o inferno acreditando em mentiras, em falácias, em doutrinas de homens. São cegos guiando outros cegos. E o que vai acontecer se um cego guiar outro cego? Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Se tu aprender errado, tu vai pro inferno, tu vai ser enganado, tu tá seguindo uma doutrina falsa. Como Paulo lutou, como Paulo sofreu por causa disso. Para ensinar o verdadeiro, o genuíno, o puro evangelho de Cristo. Sem mistura, sem fermento, sem distorções. E hoje em dia nem se fala. Por isso que eu tô aqui, tô pagando preço para estar lendo a Bíblia, o que a Bíblia diz. E tu, do outro lado, lendo a Bíblia, tu vai ser liberto. Teus olhos vão ser abertos. As escamas dos teus olhos vão cair. Tu era cego, tu vai passar a ver. Tu era surdo, tu vai passar a ouvir. É isso que a palavra de Deus faz conosco. Então Pedro disse a Jesus, explique-nos esta parábola. Que o Senhor Jesus falou o quê? Cegos guiando outros cegos. Jesus, porém, disse, também vocês ainda não entenderam? Não compreendem que tudo que entra pela boca desce para o estômago e depois é eliminado? Mas o que sai da boca... Gente, isso aqui é muito importante. Tem que sublinhar. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. A boca fala do que está cheio o coração. Aí o Senhor Jesus explica. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Do coração procedem maus pensamentos. Então, homicídio é do coração primeiro. Antes de tu matar, assassinar, fazer alguma coisa contra a vida de uma pessoa, no teu coração tu já matou. Olha o que está escrito aqui, gente. Porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios. Jesus falou, no teu coração tu já adulterou com ela. Quando o homem olha uma mulher com cobiça, com maus olhos, com intenção, ele já adulterou no coração. Imoralidade sexual.
Hoje em dia, o que a gente está vendo? Pessoas que não praticam, eu vou dizer assim, presencial, mas virtual, entende? Só que Jesus está dizendo, ó, essa imoralidade sexual, essa impureza, ela já está dentro do coração da pessoa, antes mesmo dela consumar o ato. Furto, tu quis, tu desejou, tu invejou, tu teve ciúme, tu cobiçou, tu já roubou, tu já furtou. O falso testemunho, a mentira, a fofoca, a maledicência, a blasfêmia. Então, o que Jesus está dizendo? É tudo de dentro do coração. São estas as coisas que contaminam a pessoa. Mas o comer sem lavar as mãos não a contamina. Aí tem gente que acha que isso aqui quer dizer que se tu não lavar as mãos, né? Não, já expliquei. É esse lavar as mãos do ritual, tá? Que tinha toda uma coisa assim, sabe? Que não é lavar as mãos normal, entendeu? Como eu disse, parecido com os médicos, tá? 21. Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. A gente tem estudado, né? É uma região fenícia, fora do território de Israel. E eis que uma mulher, tem tanta multidão em Mateus, né? Uma multidão, eu já tenho falado para vocês. E eis que uma mulher cananeia que tinha vindo daqueles lados clamava. Então, esta mulher cananeia, ela era pagã, era uma estrangeira, não era judia. E isso é importante. Porque Jesus disse, eu vim para as ovelhas da casa de Israel. Então, o que acontece? Ele foi para essa região, né, de Tiro e Sidom, e esta mulher cananeia começou a clamar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Aí uns dizem, Jesus a ignorou. Na Bíblia não está dizendo que ele ignorou, está dizendo que ele não respondeu nada. Ele ficou quieto. Então os seus discípulos, aproximando-se, disseram, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Aí eu me lembro que esses discípulos falaram, manda essa multidão embora para eles procurar comida no caminho. E Jesus disse, vocês têm que alimentar a multidão. E aqui, ó, os discípulos disseram, manda ela embora, porque ela está gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu, não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o que eu vejo? Ele deu uma satisfação para a mulher. Ele deu uma resposta. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Lembra de Eliseu? Que Eliseu não dava muita confiança? Olha só. 25. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo, Senhor, me ajude. Então, ela o adorou, quer dizer, ela se humilhou, ela se curvou, ela se prostrou. Senhor, me ajude, né? Ela foi humilde. Jesus respondeu, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aí aqui eu tenho que explicar uma coisa para vocês, porque muitas pessoas também falam assim, Jesus ignorou a mulher, Jesus desprezou a mulher, Jesus insultou a mulher. Gente, bem-aventurado que não colocar tropeço ou erro em Jesus, né? Então, não é verdade. Jesus está dizendo, ó, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Por quê? Porque ele falou lá em cima que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, tu é uma estrangeira e eu fui chamado, a minha missão é para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí o que acontece? Há um contexto aqui que nós precisamos entender. Os judeus chamavam os gentios de cães. Eles consideravam os estrangeiros, os outros povos, os pagãos, como cães. Porque os cães eram selvagens, eram famintos,
eram animais que ficavam do lado de fora das cidades, das portas. Eu já expliquei isso naquela parte do Sermão do Monte. Não deem suas santas pérolas aos porcos, não deem suas santas pérolas aos cães. Então, é uma figura. No Apocalipse também fala que os cães não entrarão na cidade, ficarão do lado de fora. Então, essa tradução, ela é uma tradução que é mais antiga, que dizia o quê? Uma forma pejorativa de identificar os povos pagãos, que não eram judeus, tá? Só que quando o Senhor Jesus diz assim, ó, não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos, ele não tá usando a expressão cachorrinho como cão. Esse cão aí, ele tá falando do cachorrinho, do bichinho que ficava dentro de casa, porque é só tu entender o contexto. Ele tá dizendo assim, ó, o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Então, se a cidade era murada, não tava ali os filhos comendo e eles iam lá subir na muralha e jogar pro lado de fora o pão pros cachorros que estavam lá fora, pros cães. Não, ele tá falando daquele cachorrinho mansinho, queridinho, doméstico, que seria o nosso pet, que tá dentro de casa e que tá junto com as crianças, que brinca com as crianças. E o que ele tá dizendo? Não é correto pegar o pão das crianças, dos filhos, e dar para os cachorrinhos. Quem tem que se alimentar primeiro são os filhos. E depois os cachorrinhos. Ou se sobrar para os cachorrinhos, tá? Aí, isso parece difícil de entender, mas olha como é que ela diz, como ela estava de verdade com o coração humilde. Ela falou, a mulher disse, é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha que resposta que esta mulher deu para o Senhor Jesus. O que a gente percebe? Que Jesus estava provando, estava testando, estava esticando, estava vendo, vamos ver até onde ela vai. Vamos ver se ela quer mesmo que a filha seja curada, seja liberta. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Será que ela crê mesmo que eu sou o Senhor? Porque ela disse, ó, Senhor, filho de Davi. Ela é estrangeira, ela é pagã. Mas será mesmo? Será que ela, tipo assim, na primeira rejeição ela vai fugir? Vai embora? Vai virar as costas? Na segunda rejeição, vamos dizer assim, né? E aí o que ela diz isso? É verdade. Mas os cachorrinhos comem das migalhas. E sim, a gente sabe. Eu lembro, quando eu era criança, ia pra casa da minha avó paterna. Lá eles deixavam os cachorros entrar. Na minha avó materna, não. Os cachorros ficavam do lado de fora. E eu gostava muito de estar comendo e derrubar. Eu achava o máximo. Tipo, tirar a comida e dar pros cachorros. E às vezes tu tá dando mais comida pros cachorros, come. Mas é muito legal dar comida pros cachorros, né? Quando a gente tá comendo. E aí, é essa figura que Jesus tá dizendo, ó. Que não era correto tirar o pão dos filhos para dar pros cachorrinhos. Mas aí, o que ela diz? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos? Aí Jesus diz assim, então Jesus exclamou, mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. A fé desta mulher pagã e estrangeira furou a fila de Deus. Sabe que nem quando a gente tá no banco, em algum lugar, numa farmácia, sei lá, onde a gente tá e tem fila e tem senha, e aí tu tá ali cuidando do número, ai, vai vir meu número, e aí vem uma preferencial, e aí tu fica esperando. Eu tenho assim, eu imagino isso. Jesus disse, eu vim para as ovelhas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aí o que acontece? Essa mulher pagã, estrangeira, ela tinha a senha preferencial, ela furou a ordem, ela furou a fila e recebeu a cura e recebeu a libertação, porque ela
insistiu, porque ela teve fé, porque ela reconheceu que Jesus era Senhor, porque ela reconheceu que Jesus era filho de Davi. A fama deve ter chegado lá também. E aí me lembra, não tem como, tem que falar de Hebreus 11. Que eu sempre digo para vocês, né, que muitas Bíblias diziam os heróis da fé. Mas nós temos estudado, tem vídeo no canal de que há mulheres que têm fé. E ali a gente viu Sara, Raabe, mulheres que receberam os seus mortos, né, que a ressurreição dos seus mortos. E esta mulher aqui, porque Jesus está dizendo, ó, grande é a tua fé. Então eu entendo que essa mulher tá entre as mulheres que falam lá em Hebreus 11. Mulheres de fé, que junto com homens de fé, tiveram a visitação de Deus, que viram o sobrenatural de Deus, que viveram o sobrenatural de Deus. Muitos não viram a promessa, mas creram até o último fôlego de vida. E mesmo que essa cultura toda fosse muito masculina, eu não vou nem falar em machismo, isso aí nada disso, estou falando extremamente masculina, era um patriarcado. Mulheres rompiam. De tempos em tempos, mulheres eram destacadas, abençoadas, elogiadas pelo Senhor Jesus, por outros profetas em outros tempos. Lembra de Abigail? Enfim, são tantos. Eu quero fazer um estudo só sobre as mulheres. Vai chegar esse tempo. Porque assim, ó, nós vimos tanto pro bem quanto pro mal, né? E aqui esta mulher, ela era pagã, ela era estrangeira. Ela não era judia. Ela não era das ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas o que aconteceu? Ela creu no Senhor Jesus. Ela creu no filho de Davi. E ela insistiu. Ela bateu na porta. Ela, sabe, perseverou. Ela ficou ali até ganhar a bênção, que nem Jacó. Eu não vou largar se tu não me abençoar. Eu vejo assim. E ela conseguiu. A filha dela ficou curada. E desde aquele momento a filha dela ficou curada. 29. Saindo dali, Jesus foi para junto do mar da Galileia e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões. Olha o que eu tô falando. Mateus fala muito dessas multidões. Trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros. E os deixaram junto aos pés de Jesus. E ele os curou. O povo ficou maravilhado ao ver que os mudos falavam, os aleijados recuperavam a saúde, os coxos andavam e os cegos viam e glorificavam o Deus de Israel. Isso é que é muito importante para nós, que todo o bem que nós fizermos, que toda a obra das nossas mãos seja para glorificar a Deus, que não seja para nosso benefício, não seja para o nosso lucro, não seja por interesses escusos, não seja para levar vantagem, ou para ser reconhecido, elogiado, honrado por homens, mas que seja para glorificar a Deus. Foi isso que o Senhor Jesus fez. O seu ministério era para salvar, para curar, para libertar, para ensinar, para santificar, para abençoar. E que sempre Deus fosse honrado, louvado, adorado, glorificado. 32. Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: tenho compaixão dessa gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto pão suficiente para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? E eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então
Tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, os partiu e deu aos discípulos. E estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram, recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã. Então, o que é? Eu li assim corrido porque essa é a segunda multiplicação de pães e peixes. Nós, no outro vídeo, no outro capítulo, estudamos a primeira multiplicação dos pães. Então, o que a gente vê? Que mais uma vez o Senhor Jesus, movido de compaixão, alimentou o povo, alimentou as multidões. Mais uma vez ele deu graças, ele partiu e deu primeiro para os discípulos e esses distribuíram ao povo. Nós vimos os números de novo, 7 pães, que é um número perfeito, 7 cestos, né? E aí fala dessa vez que tinha 4.000 homens, além das mulheres e crianças. Então a gente sempre multiplica. Então, se na outra tinha 10.000 pessoas sendo alimentadas, nessa aqui a gente pode dizer 8.000 pessoas alimentadas. Fala que novamente eles recolheram o que sobrou. E Jesus despediu as multidões, abençoou, fez a sua obra, cumpriu a sua missão, cumpriu o seu chamado. E aí depois diz que ele foi para o território de Magadã, que algumas bíblias dizem Magdala. Eu pesquisei que significa torre ou magnífica. E algumas bíblias dizem que é onde morava Maria Madalena. O que a gente aprende com este capítulo 15 de Mateus? De que Jesus disse: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Então, essa doutrina falsa, essa doutrina de demônios, essa doutrina de homens, essa tradição, sabe, das religiões ou da religião, isso não vai ficar de pé. Deus vai arrancar toda a planta que ele não plantou. A palavra de Deus, a gente viu, nós somos árvores, Deus compara com árvores. Agora, o que Deus não plantou não vai ficar de pé. Então, essas doutrinas falsas todas cairão. Uma a uma cairão, serão arrancadas. Assim como os fariseus e essa tradição, tudo isso que eles inventavam, essas regras, né, penosas que eles inventavam para o povo. É muito importante a gente pensar sobre o que realmente nos contamina, sobre o que vai efetivamente nos contaminar. É o que sai da boca. O que vem do coração é que nos contamina. O que sai da boca e o que vem do coração é o que contamina as pessoas. Jesus reconheceu que a fé da mulher cananeia era grande e que mesmo ela sendo estrangeira, pagã, não pertencendo às ovelhas perdidas da casa de Israel, ela tinha fé, ela tinha uma grande fé para ver a sua filha curada. E porque ela teve fé, porque ela insistiu, porque ela se humilhou, porque ela pediu com coração, Jesus curou a sua filha, libertou a sua filha, né, que estava endemoniada, terrivelmente, horrivelmente endemoniada. Ela recebeu a bênção, porque teve grande fé e ainda foi elogiada pelo Senhor Jesus. E eu creio que esta mulher cananeia, ela figura entre aquelas mulheres que são citadas no capítulo 11 de Hebreus. Aquelas mulheres que tiveram grande fé, muita fé, uma fé grande.